Olá, hoje nós vamos para a terceira parte do capítulo 7 de Lucas e vamos tratar de um grande profeta chamado João Batista. Vamos ver o que Jesus diz sobre João. Ontem nós começamos a pensar em João Batista porque João Batista enviou uma pergunta para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus respondeu a essa pergunta e na sequência ele faz uma declaração sobre João Batista. Vamos ler dos versículos 24 ao 35 e assim poder meditar nessa passagem. Lucas 7, de 24 a 35. Jesus dá testemunho de João. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem em luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, e eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de mim. E eu vos envio entre os nascidos, e eu vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A quem, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, assentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Esse é o texto que nós temos para meditar no dia de hoje. E nós vemos que logo ao Senhor Jesus despedir-se dos mensageiros de João, ele começa essa declaração. Ele olha para a multidão que está à volta dele e começa a falar sobre João. João o Batista, João o Batizador, ou simplesmente João Batista, como nós chamamos hoje, né? Jesus, ele começa a falar a respeito de João naquele momento. E ele pergunta para o povo: O que vocês saíram para ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? E aí não, né? A resposta não é essa. João Batista, ele usava roupas de pele de camelo, como a gente sabe, através de outros textos da Bíblia. Ele tinha uma alimentação diferenciada. Ele foi consagrado para o ministério de profeta desde o ventre materno. O nascimento de João Batista foi predito aos pais dele antes dele nascer, e também os profetas do Antigo Testamento falaram dele. Pelo menos 2 profetas mencionaram o nome dele. E o nome, na verdade, não o nome, mas a pessoa dele. E um deles é Isaías, que o próprio Senhor Jesus fala aqui. Ele relembra, né, o versículo, no verso 27. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti.
Então, Jesus, ele falou sobre João com respeito, como nós pensamos já ontem, que tanto João admirava Jesus, reconhecia o ministério dele, quanto Jesus reconhecia o ministério de João e também respeitava. E aqui nós vemos que Jesus honra a João falando exatamente quem ele é, dando a entender o povo quem ele é. Porque como João tinha dúvida sobre o Senhor Jesus, muitas pessoas tinham dúvida também sobre quem era João Batista. Porque uma vez João Batista teve que responder a uma pergunta, né, que os principais mandaram fazer a ele naquela época. Os religiosos, os grandes, queriam saber, perguntaram para João: você é aquele que haveria de vir? A mesma pergunta que João fez para Jesus, um dia foi feito para João. E João teve que dizer: não, eu não sou aquele que havia de vir. Então, Jesus o honra aqui falando exatamente quem ele é. Ele era o precursor, aquele que viria primeiro, antes de Jesus, antes do Messias. João, ele preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Ele pregou o batismo de arrependimento, como nós vemos em outras partes da Bíblia, e o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, foi batizado por João. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus falando que João, esse que viveu de modo simples, que se vestiu de roupa grosseira, vamos dizer assim, não de roupas finas, ele foi um grande profeta. E Jesus até fala, o maior dos profetas. E João Batista, quando Jesus fala isso sobre João, é interessante a gente poder pensar, porque por mais que o texto diz que o Senhor Jesus fala, né, que ele é o maior de todos os profetas, Jesus faz uma ressalva, porque ele diz que todo aquele, por menor que seja no reino de Deus, deixa eu ver aqui, vou ler o 28 que diz isso. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aí nós temos que pensar exatamente no que significa essa palavra. João, ele foi um grande profeta, sim, honrado, reconhecido pelo próprio Senhor Jesus como o maior dos profetas, maravilhoso, né? Mas aqui diz uma outra verdade igualmente maravilhosa, que por menor que seja um servo no reino de Deus, ele é maior do que João. É um privilégio ser, por menor que seja, um filho de Deus, participar do reino de Deus, ser um servo de Deus. Então, que possamos nos atentar para essa palavra, que cada um possa pensar em casa o significado que esse versículo tem, que o menor no reino de Deus é maior do que João. Jesus honrou aqui a João, mas ele também lembrou de falar dos fariseus e dos intérpretes da lei que não reconheceram João. João, ele foi reconhecido por todo o povo, no geral, como um profeta de Deus. Mas os religiosos da época, como nós vimos ontem, não reconheceram. Principalmente, né, o Herodes, o tetrarca, que estava governando naquele período, naquela época, lá na Judéia. Ele até gostava de ouvir João, ele achava interessante, mas ele não acatou 100%, né? Porque João confrontou a Herodes, jogando na face dele, né, no rosto dele, os erros e pecados que ele cometia. Então ele não aceitou isso. E a gente sabe que foi o próprio Herodes que mandou matá-lo depois, por mais que ele admirasse a João. Mas a admiração dele não ia até o ponto de reconhecer de fato, com obras, com atitudes, que João era um grande profeta, pois a Bíblia não fala nada dele ser batizado, né, por João. E não só João,
Os fariseus também, eles não foram batizados por João. Isso a gente entende por causa de outros textos da Bíblia, e quem sabe outro dia podemos falar um pouco mais sobre João. É bem possível, porque logo à frente a gente vê outros textos que se referem a João Batista. Mas aqui no final, nos versículos 33 e 34, Jesus ele fala também sobre a maneira como Deus age, como os profetas que Deus levanta. É muito interessante, porque os profetas, eles são dos mais variados no Velho Testamento, desde pessoas versadas, letradas, vamos dizer assim, a pessoas simples, a pessoas sem estudos, a pessoas que não tinham posicionamento, uma posição social a sustentar, a manter. E Jesus, ele fala, se compara, né? Ele usa ele e João Batista, dois profetas, para falar como é essa questão dos religiosos, dos grandes, das pessoas que muitas vezes não aceitam o ministério de alguém que serve a Deus, né? O Senhor Jesus fala que primeiro veio João, que não comia pão, que não comia e nem bebia vinho, porque João comia gafanhotos e ele não bebia bebida forte, né? Parecido com o Nazireu. Vemos aqui no versículo 35, na verdade 33 e 34, pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, os fariseus, os intérpretes da lei, os religiosos da época, eles julgaram tanto a Jesus quanto a João Batista. Eles tinham talvez um padrão, apenas um padrão de como deve ser um profeta, um homem de Deus. E não é bem assim. Não foi no passado e não é nos dias de hoje também, com os pregadores da palavra de Deus, com os ensinadores. Nós vemos que há muita diferença de personalidade. Na verdade, os propósitos de Deus é que são diferentes. Deus é um Deus criativo, um Deus maravilhoso, que usa todas as coisas para os seus propósitos. E aqui nós vemos que João, ele não foi aceito, e os religiosos da época não o aceitavam, mesmo, talvez, não digo, eles não o aceitavam por causa da sua dieta restritiva, a maneira como ele vivia, a sua abnegação, vivendo no deserto, afastado. Então não foi tão bem visto pelos religiosos da época. E aí vem o Senhor Jesus, que é o contrário, que está na cidade, que arrasta uma multidão atrás de si, que conversa, que recebe pessoas, que vai atrás das pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, como nós já falamos em outro vídeo, são pecadores, são publicanos, são pessoas que têm uma necessidade, uma deficiência, e Jesus, ele é questionado por isso, por esses religiosos. Eles não aceitaram Jesus da mesma forma. De João falaram tem demônios, né? Porque ele não comia de tudo. De Jesus eles falam, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então não se agradaram nem de um jeito nem de outro, nos dois extremos, e não estava bom para eles, né? E aí eu paro para pensar em nós hoje em dia, que nós podemos ter as mesmas atitudes que esses religiosos tiveram, de ficar falando, não, ele não serve a Deus por causa disso, ele não serve a Deus por causa daquilo, e ficamos comparando as pessoas. Mas fato é que durante todo o Velho Testamento nós vimos isso, e no Novo Testamento também nós vimos que os servos de Deus são bem diferentes uns dos outros, né? Pedro e Paulo, olha a diferença de um para outro. Paulo e Barnabé, e assim vai. E são tantos outros, não vou citar. E quanto mais nos dias de hoje, né? Nós vemos tanta coisa, tantas pessoas trabalhando, falando sobre Deus, anunciando a mensagem,
E aí a gente quer usar um parâmetro só para colocar os servos de Deus, né? Sendo que não é bem assim, bem assim. Não foi no passado, não é hoje também. Então nós devemos ter um pouco de cuidado na hora de julgar as pessoas que estão levando a palavra de Deus, porque Deus tem os seus propósitos e Ele usa cada pessoa conforme o seu dom, conforme aquilo que Deus tem para aquela pessoa. E parando para pensar sobre os profetas do Antigo Testamento, eu gosto muito de pensar, de olhar para a vida de cada um deles, como eles eram diferentes. Desde um Amós, que ele diz, eu não sou profeta, eu sou um boiadeiro. Então, esse era o profeta Amós, e que profeta ele foi? Aí nós vemos Daniel, que era um descendente da linhagem real, um jovem, né, de linhagem real, que foi como escravo, né, para se tornar um sábio na Babilônia, mas foi tratado como ele foi levado como servo, como escravo, mas ele foi tratado com as finas iguarias ali no palácio do rei, porque ele deveria ser um sábio. E aí ele é profeta também. Olha a diferença dele para Amós. E vamos olhando, vamos ver Jeremias, como era Isaías. Nós vemos um Sansão. Sansão, ele é um dos heróis da fé, que está descrito lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. E aí vamos comparar Sansão com José, quanta diferença de um para outro. E Deus usou a vida de todos esses servos, Deus tratou na vida deles com as suas diferenças. Então a minha palavra hoje nesse sentido é que nós possamos ser criteriosos, porque precisamos saber, entender como Deus age, como Deus usa pessoas de modo diferente, de temperamento diferente, para que não possamos cair no mesmo erro dos fariseus e dos intérpretes da lei, que não aceitaram o batismo de João, não foram batizados por ele. E o Senhor Jesus os compara a meninos que ficam assentados nas praças, né? Que gritam uns para os outros, nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Ou seja, viviam reclamando de uma coisa e de outra, mas também não seguia exatamente os preceitos que Deus estava determinando para aquele período, para aquela época. E Jesus, ele pergunta, a quem eu vou comparar essa geração, a geração desses religiosos, né? Eles tiveram profetas, grandes profetas, o próprio Senhor Jesus ali diante deles. O que justificava eles não aceitar a mensagem, tanto de Jesus quanto de João? Não há justificativa, né? Então, que nós possamos pensar nisso, como nós estamos vivendo e reconhecendo o trabalho daqueles que servem a Deus e glorificando a Deus pela vida das pessoas que servem a Deus, porque são pessoas que nos ensinam, que nos trazem crescimento espiritual e nos levam para mais perto de Deus. Que possamos ter esse olhar criterioso e respeitar o ministério uns dos outros, assim como o Senhor Jesus e João Batista, eles mutuamente respeitaram o seu ministério, o servo e o Senhor, vamos dizer assim, né? Porque era isso que eles eram, um era Senhor e o outro era servo. João disse, né? Importa que eu diminua e que ele cresça. Assim deve ser a nossa vida também, sempre debaixo da graça, do cuidado de Deus e da direção que Ele nos dá. Que Deus nos abençoe e amanhã nós teremos a última parte de Lucas, capítulo 7.